Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre o ATP, né, que é um nucleotídeo, e a importância do ATP para o esporte, para a gente aqui da educação física, é o fato de a reação bioquímica dele poder ser convertida em energia mecânica pelas células musculares, né? Então, a quebra da molécula de ATP de forma bioquímica é convertida em energia mecânica, que no nosso caso seria fazer força, pelas células musculares, né? Então, a ATP é justamente isso aqui, né? A sigla ATP vem de adenosina trifosfato. Então, a constituição dele, né, basicamente, é formada pela adenina, né, mais um açúcar, que é a ribose. Então, isso aqui é a parte adenosina da molécula. Adenosina. E acoplado a isso, nós vamos ter 3 moléculas de carbono, de fosfato, perdão, inorgânico, né? Então essa sigla API aqui de fosfato, tá? Então aqui a parte do fosfato, que no ATP são necessárias 3 moléculas, né? Então essa aqui é a constituição do ATP. Então a grande chave aqui do ATP é o seguinte: a quebra de uma dessas moléculas de fosfato é o que permite gerar a energia que vai ser utilizada para a contração muscular. Essa quebra é chamada de desfosforilação, né? Então, só para a gente observar o seguinte: a reação final então, do ATP, da quebra do ATP, vai ser igual o ADP, é muito importante guardar essa sigla, de adenosina difosfato, né, que é justamente isso aqui, ó, difosfato, 2 moléculas de fosfato, mais uma molécula de fosfato, que é o que resulta que libera energia. Tá? Essa reação, né, ela gera 67 joules por grama de ATP. Tá? Então ela libera essa energia. Muito importante para a gente que vai trabalhar principalmente pensando no ATP na questão da contração muscular, né, que é o que para a gente no esporte aqui interessa, é a chamada reação de hidrólise. Que é justamente a quebra da molécula do ATP pela molécula de água. Tá? Então essa reação do ATP com a molécula de água vai gerar o ADP mais o fosfato inorgânico, então fez a desfosforilação, que é o que gera energia, e ainda vai sobrar um íon de hidrogênio mais. Tá? Então essa reação aqui, eu vou só dar uma melhorada aqui, fazer uma seta aqui. Isso. Por quê? Essa reação ela é mediada pela enzima ATPase. Tá? Não vou entrar muito em detalhes mais profundos, mas só para a gente saber, né? Porque justamente quando liberado o potencial de ação da contração muscular, né, para a contração muscular, aumenta a concentração de cálcio, né, no citoplasma, e esse aumento dessa concentração de cálcio no citoplasma é o que estimula essa ação aqui da ATPase para gerar hidrólise, para fazer hidrólise, garantindo essa liberação de energia, certo? Então a questão que fica para a gente do ATP é que existe muito pouca concentração de ATP que a gente consegue armazenar na musculatura. Tá? Então, se a gente usasse toda a ATP estocada aí nas nossas células musculares, a gente conseguiria aí 2 segundos aproximadamente de contração. Então, a questão chave é
a questão de reconverter, né, ou ressintetizar esse ATP, né, é a reconversão, do ATP. Imagina aqui para né, uma prova longa, você precisa de fornecer energia ATP, regenerar e constituir ATP de forma suficiente para aguentar esse período prolongado de tempo. Então, existem 3 mecanismos básicos aqui que fazem a reconversão ou ressíntese do ATP. Né? O primeiro é através do sistema de creatina-fosfato, tá? Ou fosfocreatina. O segundo sistema é através da glicólise anaeróbia, né, que é a quebra anaeróbia do açúcar. E a terceira é através da oxidação, que é a glicólise aeróbia. Vou dar uma olhadinha mais apurada aqui nessa reação, que é uma reação também muito importante, tá? Então tá aqui, nós vamos dar uma olhadinha nessa ressíntese via a fosfato de creatina. Essa reação, ela acontece da seguinte forma. A molécula de ADP vai ser combinada com a molécula de fosfocreatina, certo? E essa reação vai gerar a molécula de ATP mais a molécula de creatina. Então não confunda aqui que aqui é creatina fosfato, né? Com P aqui eu indico o fosfato, e aqui é a creatina que a gente conhece aí do famoso dos suplementos. Essa reação, ela é de ida e de volta, tá? Pode acontecer tanto para um lado quanto para o outro, e é mediada pela creatina fosfoquinase, a enzima creatina fosfoquinase. Basicamente, o aumento da concentração de ADP, que ocorre justamente quando a gente está em atividade, porque está se usando, gastando as moléculas de ATP para gerar energia, vai aumentando a concentração de ADP, e esse aumento da concentração de ADP vai estimular a enzima creatina fosfoquinase a fazer a reação no sentido de formar mais ATP, né? Então é isso que regula. Muito bem, entendido isso, eu vou mostrar o quadro geral, então, do ciclo da ATP, né? As formas possíveis de se regenerar o ATP. Então, o produto final sempre vai ser formar ATP, né, que vai fazer a quebra para ADP mais o fosfato inorgânico. Isso aqui é o que gera energia, tá? Esse é o produto final. Então nós vamos ver o que acontece aqui. Dentro da corrente sanguínea, então aqui é o sangue, aqui é o músculo, certo? Então a primeira forma que a gente tem são os estoques de creatina fosfato para fazer a reconversão aqui de ATP. A segunda forma que eu falei antes foi justamente através da glicólise, né? Nesse caso aqui é a glicólise anaeróbia. Então vai ser captado a glicose do sangue, certo? Vai ser feita a quebra dessa molécula, mas de forma incompleta, né? Vai continuar fazendo aqui ressíntese de ATP, no entanto, vai produzir um subproduto, né? Que é o famoso lactato, que vai depois ser jogado novamente no sangue, o lactato, para ser removido porque ele é tóxico. Então essa aqui é a glicólise anaeróbia, né, que é o que acontece basicamente nessas provas aí de durações aí até 3 minutos, né, 200, 400, 1.500 metros no atletismo, por exemplo.
né? E a terceira forma, aqui eu vou criar mais um espaço aqui, uma área dentro do músculo, que é a mitocôndria, certo? Está aqui, a mitocôndria, que é justamente dentro da mitocôndria que vai acontecer o terceiro processo, que é a oxidação, que é a quebra da molécula de ATP pela utilização de oxigênio. Então, o oxigênio é captado, vai ser usado para quebrar a molécula, que é justamente a glicólise aeróbia, né? Então, o açúcar vai participar do ciclo de Krebs, certo? Vai fazer oxidação, regenerar ATP, e o subproduto que vai ser jogado no sangue para ser removido é o CO2, que é justamente aqui a questão da glicólise aeróbia.